Bom, muito obrigada, boa tarde a todas e todos. Eu saúdo a todos aqui presentes, né? Agradeço ao Américo Antunes pelo convite. Saúdo o meu colega professor Dalmo, professor Carlos. E eu vou pedir para colocar uma apresentação. O que eu vou falar é sobre esse projeto chamado Histórias em Redes. E aí eu vou pedir que, caso vocês queiram, né, enquanto eu estiver contando sobre esse projeto, que vocês... pode só voltar um pouquinho. Que vocês possam imaginar outras pessoas, né, outras situações, outros locais, outros personagens, se assim quiserem. Porque a proposta desse projeto, ele está sendo feito em Diamantina, mas ele pode ser desenvolvido em qualquer outro espaço, né? Então, eu inicio a minha fala com uma cena que acontece numa sala de aula de uma escola pública. Uma caixa está posta na mesa, os estudantes sentados em círculo em uma turma do 9º ano recebem os materiais que estão dentro da caixa, que são reproduções de fontes primárias, fontes documentais, cartas, manifesto, memórias, recortados especificamente para esses estudantes, que trazem informações sobre um personagem chamado Isidoro Amorim Pereira. Um homem pardo, garimpeiro, ex-escravizado, que fora morto sob tortura em Diamantina, Minas Gerais, no ano de 1809. Muitos deles nunca ouviram falar do tal Isidoro, apesar dele ser uma espécie de herói popular na cidade e chamado, inclusive, de Mártir Isidoro pelas gerações anteriores. Os estudantes ouvem uma pequena introdução sobre o personagem, ouvem algumas lendas a seu respeito e são instigados. O que mais podemos saber a respeito desse personagem histórico? Essas histórias que contam sobre ele são reais? Algum tempo depois, falas surgem dentre os estudantes a partir de materiais que foram aleatoriamente distribuídos entre eles. Alguém levanta a mão e diz: ele era chamado de Capitão Isidoro. E outro fala, ele era líder de um grupo de garimpeiros. O outro diz, ele tinha um filho. O outro complementa, aqui diz que ele comprou a liberdade da mãe da criança quando grávida. Outra complementa, ele fundou uma cidade. E por aí vai. Em um processo de descoberta, a partir de uma documentação escassa, os estudantes montam um quadro documental a respeito de uma figura lendária que circula por Diamantina a partir da pouca documentação existente a seu respeito. Essa pequena cena traz uma das questões centrais desse projeto Histórias em Redes, que é criar experiências para que crianças, jovens e adultos possam descobrir personagens, situações, vivências de homens e mulheres do passado. Afinal, como diria o historiador Mark Bloch, a história é a ciência dos homens e mulheres no tempo. Mark Bloch não falou mulheres, mas se ele tivesse vivido no nosso tempo, ele teria falado. Então, eu já acrescentei, licença poética, né? Nesse caso específico, jovens tiveram uma pequena experiência de reunir fragmentos numa situação deliberada e puderam experimentar o processo de juntar os pedaços para dar sentido ao passado, que é o que os historiadores fazem, né? Como estavam falando na mesa anterior, né? A importância de você ter um museu onde você possa, um museu virtual, onde você possa disponibilizar os diversos pedaços, né? As diversas marcas, os diversos registros e documentos dessa experiência do passado, né? Então, após esse movimento de descoberta do personagem, foi apresentado a eles um percurso pela cidade, um roteiro temático por 8 pontos da cidade de Diamantina, através dos quais é possível conhecer o personagem Isidoro, através do roteiro Isidoro entre Becos e Bocas, que é um dos roteiros construídos no projeto Histórias em Redes. É apenas um pedaço de uma grande rede em potencial. Então, a gente criou um roteiro pela cidade, né, dividido em 8 pontos, onde a gente conhece, a cada ponto a gente vai conhecendo um pouquinho da história desse personagem. Então, a proposta do projeto Histórias em Redes. O projeto Histórias em Redes, que
que está em desenvolvimento na cidade de Diamantina, através da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, traz a proposta de mapear narrativas sobre o passado da cidade, sejam elas em formas escritas, fontes orais, etc., e, a partir disso, construir uma rede de roteiros históricos turísticos temáticos, cujas informações possam ser acessadas por dispositivos móveis. Assim, reunimos informações para reorganizá-las em formas narrativas percorríveis no espaço urbano. Então, para além de construir um acervo documental sobre a história da cidade, a gente vai criar possibilidades de acesso a esse material, de forma a criar significação para esse material através das narrativas e dos roteiros, né? Então, as pessoas não vão conhecer, elas vão conhecer a história, escolhendo o tema que ela quer, um personagem, enfim, alguma temática dos roteiros que estão sendo construídos. Estamos desenvolvendo experimentações de maneira que possamos criar uma grande história a partir das pequenas histórias. Tomamos como experiência inicial a cidade de Diamantina, mas está sendo desenvolvida uma metodologia que pode ser aplicada em qualquer situação, né? E aí, lembrando assim, que esse projeto é um projeto que está em desenvolvimento dentro da universidade, então a gente está fazendo experiências, né, experimentações na cidade, construindo os roteiros, fazendo experimentação nas escolas, com turistas, enfim. Imagina você chegar numa cidade e poder acessar, por um dispositivo móvel, informações, materiais, enredos, a respeito de diversas temáticas e situações que fizeram parte do passado daquele território. Então, enquanto estavam falando, por exemplo, do Museu da Imigração, eu fiquei imaginando, né, quantas histórias não podem ser construídas e roteiros não podem ser criados a partir dessa vasta documentação. O projeto tem como base alguns pressupostos importantes que dizem respeito, por um lado, ao processo de construção de conhecimento histórico, porque aí é um ponto que eu chamo a atenção, é um projeto que está sendo desenvolvido dentro da universidade e tem como princípio os parâmetros de construção de conhecimento histórico, né, metodológicos, que está na ciência histórica, né? E, na outra ponta, vamos dizer assim, formas mais acessíveis para a fruição desse conhecimento. Ou seja, por um lado, a gente está construindo um conhecimento embasado, né, em fonte documental, e, por outro lado, construindo maneiras de acessar esse conhecimento, que era o que também estava se falando antes, né, que muitas vezes a dificuldade é como acessar, como conhecer esse passado, né, de uma forma que seja mais, eu acho que a palavra é essa, né, acessível nos diversos sentidos, não só em termos de informação, mas numa linguagem também acessível, né? E aí, o primeiro ponto, que eu vou passar rapidamente, mas só para a gente refletir, é que o passado não é uma narrativa, né? Em primeiro lugar, pensemos nas narrativas e no seu lugar na construção do conhecimento histórico. Quero lembrar e ressaltar que o passado não é uma narrativa, ele é um complexo de experiências infindáveis e múltiplas que simplesmente não cabem em narrativas. Narrativas são o que homens e mulheres do presente constroem sobre o passado, sejam em formas de memórias, de escritas historiográficas, de filmes ou outras formas narrativas. Imaginem, qualquer que seja a história que esteja narrando sobre o passado, tenha em mente que ela traz apenas uma pequena parte do que foi aquela experiência. Em uma das mesas foi falado, né, quer dizer, a experiência da migração, ela é muito maior do que o que a gente consegue reproduzir atualmente, né? Você precisa, por exemplo, no caso da iniciativa do museu, que é muito interessante, é você trazer, precisa de muitas vozes para a gente conseguir reconstruir essa experiência, né? Porque as narrativas, elas partem de um lugar, né, como diria Michel de Certeau, delimitam um tempo, uma espacialidade. Pensemos que narrar o passado é, ao mesmo tempo, a morte, pois ao narrar, você ressalta algumas coisas e apaga outras. E a luta contra a morte, já que o que é narrado é perpetuado. Quer dizer, o que é registrado é perpetuado para as futuras gerações. O apagamento e esquecimento, de um lado, de tudo aquilo que, porventura, não pode ser incluído na operação historiográfica, e a seleção e a visibilidade da pequeníssima parcela do que cabe em uma narrativa. Portanto, ressalto aqui
que tenhamos em mente que nenhuma narrativa é suficiente para abarcar a complexidade do passado. Tendo isso em mente, é por isso que o projeto enfoca a variedade e a multiplicidade de narrativas, a construção de uma rede de enredos, cada qual com sua especificidade, mas que, no conjunto, trazem maior complexidade para o passado. Ou seja, várias vozes, né? Várias histórias, vários enredos, para poder trazer um pouquinho essa complexidade do passado. Assim, o primeiro ponto desse projeto é reconhecer que toda narrativa é limitada e, por isso, buscamos construir variadas narrativas. E aqui eu vou apresentar rapidamente para vocês alguns roteiros que a gente construiu até o momento, a partir de experimentações, né? E lembrando que, compreendendo, então, que essa questão, né, da limitação das narrativas, está sendo construída a partir de diversos roteiros, e apresento aqui rapidamente algumas das propostas que estão sendo implementadas. Ressalto que ainda estão em processo de experimentação e suas temáticas partiram de interesses de diversas pessoas envolvidas de alguma maneira com o projeto. Buscamos, no entanto, seguir alguns parâmetros para esses roteiros, né? Esses roteiros, que podem ser caracterizados como roteiros históricos e turísticos, eles têm uma característica que é o seguinte: todos eles têm uma coesão temática e têm um personagem, né? Todo roteiro ele tem um personagem. Isso é importante, porque, ao elencar um personagem, você cria uma linha narrativa que facilita o acompanhamento por aquele que está conhecendo aquela história. Então, nós vamos conhecer a história da cidade através de personagens, né? Por exemplo, uma menina que escreveu um diário no século XIX, ou uma máquina tipográfica que desembarcou na cidade em 1920, seja um garimpeiro que virou herói, seja uma parreira e a produção de vinho na cidade, seja um pintor de igrejas que viveu no século XVII, por aí vai. Então, nós elencamos em cada um dos roteiros, a gente vai ter um personagem. No caso do primeiro roteiro que apareceu, chamado Castelos de Helena, conta a história de uma menina chamada Helena Morley, que é o pseudônimo da Alice Dairel Caldeira Brant, que escreveu um diário entre os anos de 1893 e 1895, onde narra sua vida de menina, cuja família nuclear vivia problemas financeiros em função da crise da extração diamantífera, em meados do século XIX, e, por outro lado, era de uma família da elite diamantinense, né? Então, nesse roteiro, a gente fica conhecendo a história dela e as questões que ela enfrentava. Ou a Rota da Tipografia, que traz a trajetória de uma máquina tipográfica do tipo E-Duran, do sistema Uibard, criada em 1863, mas que chegou em Diamantina de segunda mão em 1920. E ela é levada do alto da cidade, uma máquina pesando 5 toneladas, ela é levada do alto da cidade até o ponto mais baixo da cidade, onde ela está atualmente, para funcionar na tipografia, no caso do Pão de Santo Antônio, onde ela está hoje no museu. Então, através desse trajeto, a gente fica conhecendo a história da imprensa em Diamantina, tendo como personagem do trajeto a máquina, né? O Isidoro, Entre Becos e Bocas, que é a personagem da qual eu falei no início, em Tetos de Igrejas, em Tetos de Diamantina, é um roteiro realizado em parceria com Maria Cláudia Magnani, traz referências ao pintor José Soares de Araújo, que viveu em Diamantina no século XVIII. E aí é interessante, né, que é esse que vocês estão vendo aí. E aí a gente traz no percurso as questões que ela trabalhou, né? Quem foi o José Soares, como que ele pintava, de onde que ele vinha, enfim, a gente vai trazendo as várias informações enquanto nós podemos fruir os tetos pintados das igrejas de Diamantina, né? Então, ao longo do percurso, ao mesmo tempo que a gente conhece as igrejas, a gente conhece a trajetória do seu pintor. E tem a Rota da Videira, onde nós ficamos conhecendo, né, um pouco da história da produção de vinícola em Diamantina, a introdução no século XIX, a crise, né, o auge da produção no início do século XX,
a ausência total de produção entre 1970 e 2000 e a retomada da produção vinícola na região. Fizemos também um roteiro que conta a história do festival do FIST, né, do Festival de História. Então, escolhemos alguns pontos para poder contar como que foram as edições anteriores do festival, né? Enfim, essa aí é a Rota da Videira. Eu estou passando bem rápido, né, nessa, só para vocês terem uma ideia. E aí a proposta é que cada um desses roteiros eles são uma pequena parte, né, de uma grande rede, onde esses enredos eles se cruzam, né, que é o que está sendo construído no momento. Bom, um segundo ponto que é importante, que eu gostaria de ressaltar, quer dizer, a gente falou aqui, né, da importância de se reconhecer que uma única narrativa ela não é suficiente para dar conta da complexidade, de que nós precisamos de várias narrativas, né? Eu trago também um outro ponto que é uma expressão que eu gosto muito, assim, que é muito significativa, que é o perigo da história única. A filósofa e escritora, né, Chimamanda Adichie, ela proferiu uma palestra onde ela fala sobre essa questão, e ela diz o seguinte, né, ela vai falar sobre como é perigoso você contar só uma história, né, porque você acaba criando um estereótipo que limita aquela visão. Então, nós precisamos de muitas histórias, muitas versões, né, para poder ver os muitos lados, né? Então, ela fala, né, as histórias importam, muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também pode reparar essa dignidade. Então, eu trago essa questão também da importância da gente ter as múltiplas histórias e as várias narrativas, e mesmo que elas sejam um pouco diversas umas das outras, mas isso faz parte, né? O passado, a experiência, a gente toma como exemplo o presente, existem divergências. No passado também existem divergências. Então, que sejam construídas essas diversas narrativas sobre o passado, né? Como é que está meu tempo? Tá. Bom, então, eu vou só falar rápido. A gente tem, então, um método, né, para a construção dessa rede e um método para a construção dos roteiros. A metodologia de construção da rede, ela parte muito, eu vou falar também muito rapidamente, depois a gente pode conversar mais, mas ela parte da ideia do método historiográfico, né, o mapeamento da documentação, como, né, a construção de um museu, por exemplo, o mapeamento das narrativas escritas, orais, visuais, audiovisuais, e o entrelaçamento dessas narrativas, identificando os nós, né, que compõem a rede. Então, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho historiográfico, onde a gente vai mapear o que se tem produzido inicialmente, para depois construir também novas narrativas, principalmente a partir da história oral. E aí, eu estou falando aqui muito rapidamente, tá, gente? Bem rápido mesmo. E aí, o próximo é o método, a gente está desenvolvendo um método também da construção dos roteiros, né? E aí envolve a identificação de personagens, das suas problemáticas, né, o que vai se contar a respeito desse personagem, quais são os espaços da cidade que são significativos para este enredo, onde a gente vai construir o trajeto, a gente vai relacionar, né, e criar esses pontos de significação para a história que a gente está contando e construir esse roteiro. Né? Isso é basicamente a parte teórica, né? A gente não entrou aqui no ponto de implementação e de construção de formas de acesso, porque aí já envolve soluções tecnológicas que pode variar. Na verdade, você pode ter um aplicativo, você pode ter um site, você pode ter um panfleto, você pode ter um material impresso com QR Code, você pode ter placa sinalizadora, você pode ter totens. Isso aí não é tanto a questão, né? Depende do tipo de material que está se construindo. Mas é basicamente isso, né? A gente está desenvolvendo essa metodologia para a construção da rede, e essa rede, no caso, eu estou trabalhando com o espaço da cidade, mas também a gente pode trabalhar com uma questão temática,
né, a construção da rede e a construção dos enredos, né, que são essas histórias que vão construir essa rede. Bom, é isso. Espero que não tenha sido muito rápido e que tenha dado o recado. Muito obrigada. Boa noite a todos. Abraço no Carlos. Gostei muito do que eu vi. Queria falar do prazer de estar aqui. Obrigado, Américo, pelo convite. Para repassar um pouquinho dessa experiência que a gente teve em Santa Catarina, e que foi resultado de vários anos de trabalho, e abordando de uma maneira, na época, inédita do Brasil, a questão da história do patrimônio dos imigrantes. Isso porque a tradição do IPHAN é trabalhar com contextos, tipicamente, como acontece aqui em Minas Gerais, com a questão do ouro, do barroco, né? E nós tínhamos, no sul de Santa Catarina, uma coisa clássica que era... obrigado. Perfeito. Que são as fortalezas da ilha de Santa Catarina, os belíssimos fortes do século XVIII, né? As missões lá no Rio Grande do Sul, de uma maneira muito mais austera, singela do que em Minas, mas as igrejas também, trabalhavam com o patrimônio, digamos, tradicional, das coisas que tinham passado. Se a gente pegar uma fortaleza como a de Santa Cruz de Inhatumirim, um dos fortes mais espetaculares do Brasil, o forte está lá. Mas ele foi construído para defender a ilha, principalmente dos espanhóis. Hoje em dia, os espanhóis, os argentinos, vêm veranear em Florianópolis. Não é preciso mais um forte, nem os canhões. Ele não tem uma função. É uma história de um tempo que passou. Mas, quando a gente começou a trabalhar com as regiões de imigração, nós estávamos trabalhando com pessoas que estavam lá, não é? Com memórias, com tradições vivas, com coisas que continuam acontecendo. Então, essa experiência não tinha ainda sido empreendida. Ela foi trabalhada em conjunto com a do Rio Grande do Sul. A gente acompanhou os tomamentos de Antônio Prado, as ações, né, inovadoras também lá no Rio Grande do Sul, que aconteceram mais ou menos no mesmo espaço de tempo de Santa Catarina. Mas foi fundamental essa noção de que a gente trabalhava com um patrimônio novo, do ponto de vista da nossa atividade de preservação do patrimônio no Brasil, e que ele tinha esse caráter de estar vivo. Além disso, no caso de Santa Catarina, principalmente, ele era essencialmente rural, né? Muito ligado às pequenas propriedades espalhadas pelo território, com uma característica. É difícil definir isso, mas eu diria para os senhores que, mais do que qualquer outro estado do Brasil, Santa Catarina é um estado de imigrantes. Por quê? Ele não tinha nada que atraísse as pessoas para lá, naquela época, no século XVIII, no século XVII, mas ele estava no limiar da fronteira do então Império Português e do Império Espanhol, né, que, por algum tempo, inclusive, estiveram juntos, do que se valeram os portugueses para estender os seus domínios. Quando Portugal se separou da Espanha em 1640, tinha que redefinir as divisas entre esses dois impérios, né? Tinham ficado 80 anos governados pelo rei da Espanha. E aí, essa região da chamada América Meridional virou o maior conflito entre o Império Espanhol e Português no mundo, com exceção da própria Ibérica, das fronteiras entre os dois países. É uma história que começa, então, basicamente, no fundo, antes da história do Brasil, com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que tangencia o litoral de Santa Catarina, na versão mais aceita, né? E termina praticamente no século XX, quando a última definição importante de limites foi arbitrada pelo presidente dos Estados Unidos, e o Brasil teve ganho de causa, né? Mas aí nasceu o Uruguai, a colônia do Sacramento, a fortificação da ilha de Santa Catarina, e para ocupar esse vazio territorial, considerado assim, foram trazidos os primeiros imigrantes, os açorianos, né? Isso a gente está falando ainda de 1749. É o primeiro ciclo migratório específico, formal, para o Brasil. Nós temos aí, logo no começo do século XIX, vem a família real, e ainda na regência
outra vez a preocupação de ocupar aquele espaço, e eles recorrem, então, aos primeiros imigrantes europeus, não portugueses, não católicos, que eram começaram com os alemães, né? Muitos deles vindo naquelas guardas imperiais, os mercenários que eram contratados para as guerras no sul, principalmente, na Cisplatina. E depois, na sequência, vieram os italianos, os poloneses, os ucranianos, sempre por indução. Como o território era desocupado, esses imigrantes constituíram as chamadas ilhas culturais. Eles mantinham as suas tradições, os seus dialetos, tudo estava vivo. E nós, quando começamos a trabalhar nesse projeto, nos anos 80, 90, muito estava ainda preservado, né? A língua, muitas das tradições. Bem, então, eu vou mostrar uma parte dessa experiência, desse projeto, que possivelmente é o maior projeto de extensão territorial desenvolvido pelo IPHAN ao longo dos seus, agora, quase 90 anos de existência, né? Essa é a região com que a gente trabalhou. Vocês vejam ali a posição no Brasil de Santa Catarina, lá no sul, né, o estado em si, e o litoral estava ocupado pelos imigrantes, então, pelos açorianos. E a região, logo depois, foi para onde foram instalados, foram levados os imigrantes, principalmente italianos e alemães. Foram os municípios com que nós trabalhamos. A proposta desse roteiro, então, foi uma proposta aberta, né, diferente de trabalhar com o território. Diferente da gente buscar a arquitetura X, a igreja Y, o forte e tal, né? Nós pegamos um recorte territorial ocupado pelos imigrantes e percebendo que ele tinha valores paisagísticos, tinha arquiteturas, tinha as tradições todas, e como trabalhar com isso. A ideia, aí surgiu a ideia de criar um roteiro, chamamos de Roteiro Nacional de Imigração, porque, dessa maneira roteirizada, como disse muito bem a Vitória, nós podemos extrair o que é essencial, que são os elementos que conferem identidade, que conferem valor àqueles contextos. Essa época é importante, o Américo viveu muito isso. Nós tínhamos a ideia de que o patrimônio deveria ser diferente, ele precisaria crescer mais, ele precisaria estar mais presente no Brasil. O patrimônio cultural, ele precisa ser visto como digamos, um instrumento da nossa nação, da sociedade brasileira, superar as suas dificuldades. Nós estamos falando de uma coisa riquíssima, né, expressiva, que gera trabalho, que gera riquezas, que nos confere autoestima, que é o resultado da história da nossa sociedade. Isso precisa ser trabalhado com a dimensão do Brasil. E foi assim que a gente imaginou esse projeto, com vários projetos territoriais que, na época, estavam se desenvolvendo em todos os estados brasileiros. Nós imaginávamos, por exemplo, que é preciso que, se a gente quiser conhecer mais do ciclo do ouro, da cana-de-açúcar, do café, isso tem que estar representado nos mapas dos bens tombados, das paisagens, do patrimônio imaterial, né? E não é assim que acontece. Quando a gente esteve em Brasília, não é, Américo? Eu procurei entender, por exemplo, será que o ciclo do ouro, dos mais evidentes, ou da cana-de-açúcar, está representado nos bens tombados pelo IPHAN? Não estava, não tinha Paracatu, por exemplo, nas cidades, né? Muito menos as cidades do Mato Grosso, né? Mesmo de Goiás. Pois bem, essa imagem, por exemplo, é uma região já com imigrantes ucranianos, no norte de Santa Catarina. Talvez o maior projeto em extensão territorial, já idealizado no Brasil. Vejam a imagem. Essa imagem é importante porque não se trata de proteger uma obra de arquitetura. E essa paisagem é mutável. Ela não pode ser decretada a preservação dela, porque ela é resultado da vontade de quem a mantém, de quem a constrói, do pequeno agricultor. Se esse pequeno agricultor for mais uma pessoa vir trabalhar nas cidades, essa paisagem vira um mato, um cerrado, e ela deixa de ter a conotação cultural. Então, esse trabalho se desenvolveu muito também com as entidades de fomento à agricultura familiar, dos pequenos proprietários. É um trabalho de planejamento regional. Essa é uma das carências do Brasil. Nós dividimos o planejamento, na essência, atribuído aos municípios. Mas isso cria um mosaico de decisões, né? E, muitas vezes, em contextos iguais, faz falta os instrumentos de planejamento regional.
todas as consequências. Por exemplo, essa propriedade ela era habitada por um casal octogenário, que já não existe. Essa paisagem, agora tem alguns anos que eu não vou lá. Um dos filhos mantinha mal e mal, mas vejam a dimensão dos desafios de um projeto dessa natureza. O projeto foi por adesão, participaram 16 municípios, o Estado de Santa Catarina, o IFAM, o Ministério da Cultura, vários ministérios, um grupo enorme de entidades, de pessoas, com a ideia de fazer frente às transformações, à globalização daquelas paisagens e de todo aquele contexto social, econômico e tudo mais. A imagem da época do então ministro Gilberto Gil, que foi quem foi lá referendar o projeto, mais em cima nosso amigo Luiz Fernando, então presidente do IFAM, Luiz Fernando de Almeida. Isso foi naquela casa, acho que até vale a pena, foi aqui. Foi um grande evento nessa propriedade, recebidos ainda pelo casal proprietário. Vejam, a gente diz assim, nós temos uma região, tradicionalmente assim, Santa Catarina, ela foi desenvolvida por projetos coloniais privados ou particulares, ou públicos. As pessoas compravam ou ganhavam lotes. E esses lotes, as pequenas propriedades, viabilizaram a qualidade de vida para gerações dos descendentes de imigrantes. Mas, de repente, nós temos, nas proximidades de Blumenau, uma cidade hoje com 300 e poucos mil habitantes, uma pequena propriedade que poderia estar produzindo, não sei, alface, repolho, leite, queijo, mas pelas relações da comercialização dos produtos atuais, essas pessoas se sentem atraídas a abandonar a atividade rural e ir trabalhar numa indústria, porque paga 13º, porque não está sujeito à questão dos climas, ao comprador que vai comprar o produto, a todo um processo de desarticulação que conspira contra a preservação desse patrimônio. Com seus produtos, né, com uma gama enorme de especificidades. E aí veio, seria possível a gente configurar um território de uma maneira específica num processo de globalização tão avassalador como a gente vive no Brasil? Será uma utopia? De certa maneira, sim. Esse projeto ele teve muitos ganhos, muitas coisas significativas não existiriam mais simplesmente se ele não tivesse sido empreendido, mas o horizonte que nós imaginávamos, ele ainda não foi alcançado. Ou foi alcançado parcialmente. Alguns municípios mudaram as suas vocações, as suas percepções de futuro, e são hoje grandes, talvez de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente tinha imaginado, mas boa parte das suas ações, da sua trajetória, das suas noções de desenvolvimento, que era o que nós queríamos, dialogam com o patrimônio, com a ideia de patrimônio de especificidade, sejam imigrantes italianos, alemães ou poloneses. Na prática, o projeto previa pelo menos um técnico atuando em regime integral em cada município e um espaço de comercialização, porque se a gente tivesse esse espaço desaguando os produtos, nós estaríamos estimulando aquelas pequenas fabricantes. A gente dizia assim, você quer ajudar o patrimônio, por exemplo, de Nova Veneza? Ah, quero. Então, compre 1 quilo de queijo. Por que comprar 1 quilo de queijo? Porque isso significa que 16 litros de leite que foram produzidos na propriedade de lá vão ter um destino comercial compatível, né, acrescentando a mais-valia da produção do queijo. Com tudo que nós passamos no Brasil, com os nossos clássicos problemas de descontinuidades administrativas, o projeto, muitas das pessoas, eu fui um dos idealizadores ao longo do tempo, me dediquei também a outras tarefas, e ele hoje se ressente de uma continuidade do impulso criativo, né, de alguns ideais que nós tínhamos acrescentado ao projeto lá nas suas origens. Vejam as dificuldades. Essa área, por exemplo, ela fica no município de Jaraguá do Sul, um dos municípios mais prósperos do Brasil. Né? Uma taxa de industrialização assombrosa, é onde fica a WEG, que hoje é a maior fábrica de motores elétricos do planeta, né?
com, se não me engano, 20 ou 30 fábricas da China até os Estados Unidos, o Canadá e tudo mais. Ela fica na sede numa cidade de 120 mil habitantes, que tinha talvez 60 mil, a metade, talvez até um pouco menos, em 2008, 2009, quando foi assinado o convênio. No plano diretor de Jaraguá do Sul, essa paisagem era a área de expansão urbana. Como que se contrapõe? É um dos lugares que seguramente não existiria nem vestígio dessa paisagem hoje em dia, se não tivesse havido essa ação dos roteiros. Problemas grandes em Uruçanga, com os italianos do Sul, como a gente chama, no Vale do Itajaí. Os problemas foram muitos, e mais previsíveis, evidentemente. E o que aconteceu é que, com a falta desse impulso criador do projeto, as atividades do próprio IPHAN, do grupo que se dedicou ao projeto, foram mais em resolver, em enfrentar os problemas e, no fundo, ir perdendo aquela noção dos prosseguimentos que precisariam ter existido. Vejam essa paisagem. Quando a gente mantém a pequena propriedade, ela, por si, forma a paisagem. Por si, ela é prenhe de valor. Agora, se a gente olhar no fundo dessa paisagem, nós vamos ver já uma área de expansão urbana irregular, espontânea, rápida, crescente. Isso desarticula completamente a produção rural e, consequentemente, o estabelecimento da cultura nesse contexto. Aqui, isso é perto de Criciúma, na região de Italianos, também no sul de Santa Catarina. A indústria cresceu exponencialmente no estado, concorrendo com a mão de obra agrícola jovem, toda atraída praticamente pela industrialização. Cerca de 10 anos atrás, nós fizemos uma espécie de censo. Santa Catarina tem a particularidade de que a maior cidade do estado não é a capital, Florianópolis. A maior é Joinville. Joinville está agora com mais ou menos 700 mil habitantes. Nesse município, também de um índice industrializado enorme, na realidade brasileira, nós encontramos 175, se não me falha a memória, pessoas jovens, com menos de 40 anos, ainda trabalhando na área rural. Eram muitos milhares há 10 ou 15 anos, um pouco tempo, eram menos de 200. Toda a atividade era mantida por pessoas, então, de idade, e os outros iriam trabalhar nas fábricas. Não há nenhum caminho nessa região, em todos esses municípios partícipes do projeto, onde às 6 ou 7 da manhã não passem os ônibus das indústrias arrecadando, pegando a mão de obra pacífica, ordeira, trabalhadora, para trabalhar na cidade. Isso pode ser positivo para as pessoas, não posso fazer um juízo específico do projeto, mas é claro que é um claro entrave ao que nós idealizávamos como desenvolvimento para aquela região. Os resultados, muitas vezes, vejam, em plena área dos roteiros de imigração, o sujeito está vendendo um terreno e troca por carro. Esse terreno que ele vende, ele pega uma área agrícola, que no mínimo teria que ter 20 mil metros quadrados, ele reparte irregularmente em pedacinhos de 200 metros, 150 metros quadrados, e começa a vender isso, faz uma fábrica quase incontrolável de ocupações, premidas pela dimensão do crescimento populacional. E aí, todas as outras, todo esse aspecto de riqueza, todos esses acúmulos, eles vão, pouco a pouco, sendo colocados em xeque. Muitos nichos do projeto, em muitos municípios, nós verificamos que aconteceram crescimentos significativos, do queijo, dos vermutes, das linguiças, de muitas das tradições culinárias, do vinho no sul. O vinho do sul de Santa Catarina, da região dos imigrantes italianos, de Uruçanga, principalmente, ele já foi o vinho referencial, por exemplo, no Rio de Janeiro, dos anos 50, 60, eram vinhos produzidos em Santa Catarina. Isso desapareceu quase completamente, como relatou em Diamantina, e nos últimos anos agora vem crescendo, a partir de pesquisas da Embrapa, onde os vinhos brancos e os espumantes de Santa Catarina têm assim, se estruturado numa qualidade espetacular, fazendo renascer a vinicultura no estado, no Rio Grande do Sul também. Alguns dos municípios, como Nova Veneza, Nova Veneza é essencialmente um município estruturado para receber pessoas.
O centro da cidade moldado para isso. Isso sempre tem acontecido de uma maneira diferente do que nós tínhamos imaginado na origem. Há sempre aquela espécie, assim, tem uma miragem de Gramado também. Quer dizer, tem muito de artificialismo, tem muito de que não seria exatamente na direção que nós queríamos. Mas agrega uma quantidade enorme de pessoas. A italianidade naquela região, as visitas à Itália, os intercâmbios, a divulgação, o orgulho que as pessoas falam, os corais, as músicas, a culinária, os eventos, a festa do vinho, são coisas extraordinárias do ponto de vista do amor próprio, da identidade, e eu diria, sem dúvida, da qualidade de vida do município de Nova Veneza e de muitas incrustações em municípios próximos, né? Na região alemã acontece o mesmo, na região polonesa, ucraniana também. Há uma espécie de renascer dessa percepção de que o patrimônio pode, sim, ser também uma matéria-prima de patrimônio no sentido lato, né, de coisa que nos confere valor. No caso de Pomerode, na região alemã, uma das cervejarias mais conhecidas, a Schosten de Pomerode, uma potência em termos de qualidade, e agora o chocolate, um dos chocolates de maior qualidade do Brasil. Puxa vida, será que eu vou esquecer o nome? A Nugali, exatamente. A família Nugali, ele fez uma pesquisa na região, ele se instalou dentro da região dos roteiros nacionais de imigração. Não é? E a fábrica Nugali é um museu aberto, ela visita, hoje uma das grandes atrações ali da região de Texto Alto, no município de Pomerode, né? E a família tem relações com o projeto e tudo mais. Eu não trouxe, eu podia ter trazido aqui 40, 50 exemplos espetaculares da arquitetura dessa região. Aqui é a igrejinha de São Protásio e São Gervásio, na região de Rio Maior, em Uruçanga, em Santa Catarina, e ela expressa uma coisa que é própria dos italianos. O imigrante italiano tem um sentido inato de classicismo, de pureza de formas, de proporções clássicas, né, de beleza arquitetônica, que a gente vê isso num rancho, até a casa, até a construção. É espetacular essa coisa atávica, quase que genética, porque as pessoas construíram essas edificações quando as relações com a Itália eram muito tênues, né? Com o campanário, essa igrejinha é uma preciosidade. Surgiram muitas associações civis. A Rota do Enxamel, os produtores de vinho, isso é um grande fenômeno, porque em toda essa região é uma das coisas mais vivas, né, e certamente das mais duradouras em relação ao projeto. Hoje em dia, muito do que foi preservado, ela é plenamente sintonizável, digamos assim, com o turismo ecológico, com os passeios de bicicleta, né? Lá não tem muito pouco das cavalgadas, mas todas essas coisas novas, de descer rios com boias, com caiaques, fazer trilhas, né? Fazer excursões, tudo isso encontra nessas regiões preservadas um nicho de oportunidades. E isso em praticamente todos os municípios está se desenvolvendo numa velocidade muito, muito interessante. A hotelaria, a confeitaria nem se fala, né? Bares, confeitarias, restaurantes, o turismo de um modo geral. Se hoje alguém quiser visitar Pomerode ou Nova Veneza, certamente terá alguma dificuldade para conseguir hospedagem no próximo mês, por exemplo. Começam as férias, né? Conservas, temperos, bolos e tal, né? Isso também. Prêmios, tem em alguns casos. Bem, eu tinha preparado um pouco também para já chegando perto do final, mas nós estamos. Eu tinha direcionado um pouco para a questão própria do patrimônio cultural, né? Porque eu vou passar muito por cima, porque não é o interesse específico dos senhores, eu percebi isso. Do ponto de vista do patrimônio, a ideia da nossa instituição Mater, né, a nossa prezadíssima instituição, das mais extraordinárias conquistas da inteligência brasileira, que foi a criação do IPHAN na década de 30, ela se ressente, na atualidade, de atualizações que poderiam, por exemplo, as preocupações que eu ouvi aqui, ligadas à história dos imigrantes, dos antepassados, né, das famílias, das tradições, dos vínculos que nós queremos que sejam atuais, que perdurem para os nossos filhos, essas questões são questões atuais, que nós
e as nossas instituições precisariam estar mais próximas disso. O Brasil é um país tão extraordinário que ele mereceria ser visto como uma espécie de mosaico de maravilhas, que nós poderíamos percorrer. A gente reflete muito que o patrimônio, a gente muitas vezes relaciona especificamente com o passado, mas, na essência, o patrimônio é uma coisa voltada para o futuro, porque nós usamos o passado, nós selecionamos do passado o que nós queremos que os nossos filhos, que os netos possam usufruir. A projeção do patrimônio é, seguramente, uma seleção das coisas que vão fazer parte do futuro. E nós precisaríamos que isso fosse praticado numa dimensão muito maior no Brasil do que está sendo. Então, e é claro que um projeto amplo como esse que nós imaginamos se ressente desse recuo institucional que a gente tem verificado nos últimos 20 anos. Bem, questões internas que eu vou passar mais rapidamente. Duas das casas italianas aqui do Vale do Itajaí, logo acima de Blumenau, as duas são tombadas pelo IPHAN. Aliás, a esquerda é no Vale do Itajaí e a direita é também em Uruçanga, no sul do estado, o Sobrado Bocardo. É uma questão específica do IPHAN que eu vou também passar um pouquinho ao largo, e apenas dizendo que nós imaginamos o projeto com os imigrantes em Santa Catarina, como imaginamos reconhecer o valor de quem, por exemplo, dos nichos de construtores de barcos da foz do Rio Amazonas. Uma atividade essencial para a região, mas que encontra dificuldades enormes com as contradições, por exemplo, com a questão ambiental. Nós começamos o processo, tanto quanto na região de imigração, de paisagem cultural, nós começamos o processo de paisagem cultural com os construtores de barco de... como é que chama lá? Oh, meu Deus. É uma cidadezinha no Amapá, na foz do Rio Amazonas. Elesbão. Para terem uma ideia, um dia as pessoas telefonam e dizem assim, veio aqui a polícia do trabalho, o Ministério do Trabalho, e fechou os estaleiros dizendo que tem trabalho infantil. Aí saiu o IPHAN de Brasília e foi lá para o Amapá conversar com a Justiça do Trabalho. Meu amigo, o que acontece ali é que é uma transmissão de conhecimento. Aquilo ali é a tradição de como se faz carpintaria naval no Brasil. O pai ensina para o filho, mas o filho está na escola e tal. Bem, conseguimos fazer uma equação que descaracterizasse, não teriam sido, porque tinham sido todos fechados os estaleiros. Essa é a função da paisagem. É assim que nós imaginamos que ela deveria funcionar, com os imigrantes, com os construtores de barcos do Amapá, com os jangadeiros das duas velas, das jangadas de duas velas de Pitimbu, no sul da Paraíba, que eu considero, Américo, o primeiro caso de aplicação do patrimônio da paisagem cultural no Brasil. Nós começamos a andar por lá e a nossa superintendente do IPHAN disse assim, nos deparamos com aquele galpão ali embaixo. Que coisa, ela disse, eu não sabia que isso estava sendo construído, quando a gente nem pensava ainda, nós estávamos construindo a ideia de paisagem. Aí eu disse, Eliane, aquilo ali vai ser para derrubar os ranchos de pesca. Não pode ser, não. Aí nós paramos, tinha um senhor ali, um jogadeiro costurando sua rede. Chefe, o que vai ser aquilo ali? Aquilo a prefeitura está construindo, nós vamos derrubar esses ranchos aqui. Mas esses ranchos a gente chama de arquitetura vernacular, né? São verdadeiros museus vivos, uma coisa espetacular. Mas por que o senhor vai fazer isso? Os turistas acham feio. Para o senhor não é bom esse... Então, aqui está ótimo, eu estou na sombra. Nós vamos falar com o prefeito. Prefeito, nós estamos pensando, nós achamos... A primeira pergunta para ele, o senhor sabe qual é a diferença da jangada de Pitimbu? Não é igual às outras? Não, prefeito, a jangada de Pitimbu é a única no mundo que tem 2 mastros. Uma jangada já é um imponderável, mas imagine uma jangada de 2 mastros. Mas isso é diferente, aqui só tem no seu lugar. Prefeito, isso nós estudamos, nós estamos aí, mostramos lá o material que a gente tinha, nós estamos estudando a proposição de paisagem cultural do Brasil. Mas tem uma coisa, prefeito, não dá para derrubar os ranchos. Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer um museu da pesca, ou um centro de venda de pescado e tal. Parou a ideia, estão até hoje lá os ranchos mesmo, e por incrível que pareça, Américo, o prefeito fez a parte dele, fizemos reuniões comunitárias e tudo mais, e na última hora o IPHAN resolveu recuar, parou os processos de paisagem cultural. A mesma coisa com Camocim. Isso fica no Ceará, lá na divisa com o Piauí.
O maior porto, segundo o navegador Amir Klink, o maior porto de navegação à vela do mundo hoje em dia. Centenas de pescadores artesanais saem todo dia e voltam da Barra de Camocim, fazendo uma coisa fervilhante de vela voltando, de barco chegando, de peixe descarregado, milhares de pessoas. Se nós tivéssemos mantido a ideia da paisagem, tanto na imigração como aí, nós estamos empoderando essas pessoas, transferindo um valor, não custa nada. O patrimônio pode fazer isso, ele não precisa controlar tudo. Mas isso tem que ser uma conquista nossa positiva. E um patrimônio dessa dimensão, com essa qualidade, foi o que nós imaginamos, refletindo sobre todas as maneiras que a proposição de uma paisagem, a união das pessoas, as parcerias, o enfrentamento das questões econômicas, sociais, é que poderia, ao menos em parte, preservar o patrimônio cultural dos imigrantes do nosso Estado. Então, foi esse, de um modo geral, o trabalho, né, próprio para uma ideia de patrimônio presente no Brasil como um todo. E a convicção é que o fato do IPHAN não ter preferido não avançar nesse caminho, no meu entendimento, acho que é a última imagem, ele retrata bem uma crise muito séria para quem se interessa pelo patrimônio. Sabem que os mineiros foram fundamentais, o Dr. Rodrigo Melo Franco foi o primeiro presidente e criador do IPHAN, Carlos Drummond de Andrade, todos esses pioneiros da inteligência e da cultura brasileira que criaram o IPHAN a partir de 1936, nós ainda não temos uma convicção, uma percepção clara no Brasil, mas não há nenhuma crise, nunca o IPHAN passou por uma crise. Pior, não é o IPHAN. A ideia de preservar o patrimônio cultural no Brasil passa pela maior crise da sua história. Ela se reflete no IPHAN, mas se reflete em todas as entidades estaduais, no IEFA, na Bahia, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, se reflete praticamente em todos os municípios. Há uma crescente retirada de poder, retirada de autonomia, e nós estamos começando a enfrentar, em vários lugares do país, um questionamento sobre a legitimidade do ato de preservar o patrimônio, o que é uma coisa seríssima e seria um retrocesso quase que inadmissível, mas potencialmente real. Então, no meu entendimento, quis aqui só passar a convicção. É ou avançar ou morrer. Acho que essas são as opções que nós temos para frente do ponto de vista do patrimônio. Se ela não abarcar o sentimento que trouxe os senhores aqui, para falar da trajetória das suas famílias, dos seus antecessores, e enaltecer as grandezas das pessoas que vieram buscar a vida, né? E, para terminar, Américo, nós encontramos uma vez um cemitério espetacular numa colina no município de São Bento do Sul, uma localidade no norte de Santa Catarina, com imigrantes poloneses. E a tradição polonesa, daquela região ali eslava, é que os cemitérios sejam muito singelos, com cruzes de madeira. São pequenas cruzes, apenas de madeira, a cruz, com o nome da pessoa gravada. Até hoje. E, então, a gente olhava aquelas cruzes, já algumas meio caídas, todas com muito musgo, com muita... Aí aqueles nomes eslavos impronunciáveis, né, cheios de Zs, de Ys e tal. E eu digo assim, nós precisamos criar um memorial aqui, que só teria, na ideia de significar, Vitória, uma frase. Quem são esses que vieram de tão longe para morrer no Brasil? Obrigado. Obrigado. Eu dou meu boa tarde aos dois amigos, aos dois colegas de mesa. Né? Boa tarde a todo o público. Né? Eu vou falar um pouco sobre, acho que um caso que se encaixa bem nessa questão da paisagem cultural. Né? Eu sou de uma pequena cidade que chama Andradas, no sul de Minas, e essa cidade ela vive, a maior renda dela, o que faz mais a economia girar é a produção de café. Né? Então, quando eu vi os bairros rurais da cidade, né, que são todos
tomados por pequenas propriedades de plantações de café. E essas pequenas propriedades de plantação de café têm enfrentado dificuldade para sobreviver. Por quê? Porque, como o terreno é muito acidentado, é difícil mecanizar essa produção. Então, a produção de café ali, dessa região, que é a minha cidade, ela, né, sofre a concorrência do café em plano, no Cerrado Goiano, no Cerrado Mineiro, né? Vendo os nomes dos bairros, né, quando eu fui pesquisar, estudar o nome dos bairros, eu descobri que esses nomes, o bairro do Óleo, o bairro Bela Cruz, na verdade, né, vendo a documentação do século XIX, era a Fazenda Bela Cruz, era a Fazenda do Óleo, era a Fazenda Forquilha. E essas fazendas elas foram se transformando em minifúndios porque teve uma invasão de imigrantes italianos que foi comprando terra e plantando café. Foram comprando terra e plantando café. Em 2019, a Silvia estava na minha cidade, né? A Silvia estava lá. Nós fizemos um seminário, e esse seminário nós discutimos o agriturismo, a experiência italiana do agriturismo e do desenvolvimento sustentável. Depois disso, teve-se uma ideia de fazer um roteiro do café e do imigrante, para tentar agregar um valor a mais, uma renda a mais, né, por meio do agriturismo, né? Então, eles quiseram unir várias coisas, né? Unir a religiosidade católica, né, desses descendentes de imigrantes, porque tem um caminho da fé que passa ali, que é uma rota que vai para Nossa Senhora da Aparecida, né? Fazer as histórias das famílias, né, e colocar nas propriedades, né, pensou-se esse mapa, esse projeto era um projeto que chama Mapa dos Sabores, ele está um pouco parado, né? Então, colocar um QR Code falando mais ou menos como que é o terroir do café, que bairro é aquele, né? Contando a história da imigração, contando a história, né? Que a maior parte da produção de café é uma produção de descendentes de italianos, né? Uma forma de tentar preservar, como, né, estou tomando suas palavras aí, mas justamente tentando conseguir uma forma de preservar essa paisagem rural de pequenas propriedades de cafeicultores, né? Estão tentando agregar mais valor a isso, né? Não só com a questão da história, né? De juntar o café com a história da imigração italiana, né, que era a alma desse projeto, que é o projeto Mapa dos Sabores, mas também a questão do café vulcânico, que é uma região vulcânica, o solo é vulcânico, então dá um sabor diferente no café, juntar com o ciclismo, a rota de ciclismo, né, e esse é um caso, eu acho que prático, real, que se encaixa dentro disso que você falou de preservação da paisagem. É isso que eu tenho a relatar para vocês. Tá? Obrigado.